Bom dia a todos. Mais curto. Que a paz de Jesus esteja conosco. A nossa querida Eva falou que é um poder espiritual, de fato. Quero que vocês percebam, sim, o momento espiritual de hoje. Então, existe esforço, né, de mudança de coração. Percebam que nós vamos ser beneficiados pela espiritualidade, como sempre, nesta casa, nesse domingo de manhã. Esse tema é um tema razoavelmente complexo, né? E simples ao mesmo tempo. Complexo porque são muitas variáveis que nós temos na nossa jornada. Digamos, são milhares de combinações, porque elas variam a todo tempo, a todo instante, no mesmo dia, pode variar várias combinações da nossa existência, que a gente tenha que tomar atitudes diferentes, fazer escolhas. A gente faz escolha, alguém escolhe pela gente, normalmente, isso é um conceito geral. Mas tem muitas escolhas que são particulares. Então vamos começar a trabalhar a nossa conversa de hoje. O que entendemos por crescimento espiritual são questões que a gente tem que ver. Como avaliar essas escolhas que fizemos que colaboram para esse crescimento e onde buscar subsídios para orientar nossas escolhas futuras. Então, veja que tem várias portas, ali muitas vezes a gente tem que escolher qual porta. Quem fica muito em cima do muro, tem duas portas de banheiro para escolher, provavelmente ele passa nas calças, porque está em cima do muro, não sabe para que lado vai. Então a gente tem que, às vezes, descer do muro e tomar decisões na nossa jornada. A doutrina espírita nos orienta que o progresso do espírito se dá em duas dimensões, moral e intelectual. Está lá na lei do progresso. A questão que Kardec faz é: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, os espíritos colocam uma colocação diferente da que eu imaginaria, penso, porque o sujeito que é intelectualizado, o que ele vai desenvolver no moral, né? Essa questão está aqui. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensível o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos fatos. Então, aqui está dizendo, os espíritos dizem Kardec, que o aumento do livre-arbítrio aumenta, né, a capacidade de percepção e responsabilidade, e talvez, né, a criatura possa discernir entre o bem e o mal, né, e escolher um desses caminhos. Como é nesse caso, que muitas vezes sucede-se povos mais esclarecidos, os mais permitidos também. Né? Então, aqui ele fala em povo, não fala em pessoa, fala em comunidade de nação, né, e assim por diante. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, os indivíduos só passo a passo atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que sirvam da inteligência para a prática do mal. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Né? Então, puxa aqui, puxa ali, puxa ali. É óbvio que uma pessoa com já uma moral desenvolvida e mesmo sem uma capacidade intelectual avantajada, ela tem mais facilidade de escolher o caminho do bem. Né? Já tem o seu certo. Agora, vale aqui sempre uma lembrança que me ocorreu nesse instante, que é a lembrança. Nós somos criaturas perfeitas. Nós somos criados por Deus, né? A imagem e semelhança. Não o contrário, que ele seja a nossa imagem. Nós somos a imagem e semelhança, né, no conteúdo, na capacidade de fazer ciência, de desenvolver, de crescer. Então nós temos tudo para a perfeição. Só que a gente patina, né? Tropeça,
dá os degraus para trás, recomeça. Alguns são mais aplicados. Então lembre-se, todos somos criaturas divinas e perfeitas. Porque, em primeiro lugar, o Criador não faz porcaria. Né? Vamos puxar o da Terra. O relógio suíço é bom ou não é bom? Mas um xing-ling é bom ou não? Não é a mesma coisa. Um suíço sempre é um suíço. Porque lá existe um conceito de fazer as coisas bem feitas. Rolamentos, essas coisas da Suécia são ruins? Não, são sempre boas. Porque lá tem um conceito de fazer isso ser bem feito. Então Deus criou criaturas perfeitas. Nunca esqueço disso. O sujeito com alto visão intelectual muitas vezes não tem senso que lhe permite fazer análise crítica sobre a moral e o uso das potencialidades. Isso é fato. Não está cheio de cientistas criando coisas, armas, detalhes. Esse dia eu vi um seriado, né, em que o capitão piloto de drone nos Estados Unidos, dando tiro lá no evento da Síria, e o cara entra em conflito moral pessoal. Porque lá de cima, com aquelas câmeras de alta resolução, precisam, o cara tirou do sujeito e tirou do cara inocente. Ele entra em conflito. Né? E vai lá, sozinho, pega as pedras e vai lá. Deixa o dinheiro, não consegue falar a língua, mas é. Por que ele entrou em conflito? Por que fez isso? Foram os gêmeos. Né? Da ciência, da física, da química, da eletrônica, né? Esse projeto que trabalha essas questões. Será que o sujeito altamente desenvolvido, com toda essa capacidade científica de se fazer, escolheria produzir isso? Se escolhesse, ele iria mentalmente se desequilibrar mais tarde e entrar no conflito do fundo. Então veja, nós podemos fazer escolhas diferentes. Artifício financeiro, não deram golpe aí da criptomoeda, não deram golpe das americanas, já deram golpe de tantas outras, e agora que tem o mesmo trio está em algumas delas. Por que faz isso? Sabe que depois vão lesar pessoas, vão prejudicar gente inocente que colocou uma reservazinha para vender alguma coisinha para a sua velhice. Não estou falando dos grandes, mas estou falando da grande massa, que é. Quem é que toma a decisão de fazer o artifício financeiro e criar o fisco do projeto? A gente faz isso muito, agora que a educação é congelando, a gente faz. Quando faz? Não faz. Nessa sala ninguém vai esconder nada do fisco. Aí o cara esconde por quê? Não, porque vão roubar. Eles acham uma justificativa. Não importa o que vão fazer. Não importa o erro. Você fez. Né? Existe golpe de toda a natureza e agora está tendo muito. Eu recebi uma ligação do Banco do Brasil. Aparecia exatamente a mesma imagem, o nome do gerente, tudo que tem no meu celular. E o cara aqui anda segurando, quando ele ficou insistindo. Eu fiquei meio até perdi um pouco a paciência com ele e desliguei. Daí falei com o banco dele, eu fui lá, o banco tirando um viu que cada através do 41, número 40, 003, 3, porque não tem DPT. Então, as pessoas caem de forma legal, dizendo que matar um Bruno, que tinha que comprar, que tinha feito a transferência para 4 mil, matar um Bruno, não sei o quê, agora tinha 2 aplicativos e 2 telefones diferentes com o meu. E tem gente que cai. Mas quem está por trás disso? Gente sem moral. Né? Será que é espírita envolvido nisso? Mesmo muito antes dos dias cristãos, que isso acontece no práticas morais. As práticas que produzem danos às pessoas são mais graves ainda. A prática que você produz dano a você mesmo, você tem que responder ao Criador. Mas quando a dano envolve não só eu, mas dois, tem um monte de gente, a condição é maior. Mas será só sobre a minha vida, agora sobre a vida dos outros. Então, a medida de avaliação depois, né? Se o cara vai para o céu, para o inferno, como coloca a questão, né? Se ele vai
tem que penar o inferno, é óbvio que não existe, né? No conceito, né, que se tem fogo eterno que ninguém sai. Né? Deus não poderia ser chamado de soberano de justo, não superjusto. Então, o ser humano, de acordo com cada cultura de cada povo, independente de suas crenças, ele pode ser reconhecido pela passagem que tem pela vida, em diferentes áreas de habilidades. A gente lembrei agora, de tocando piano ali, do Mozart. Todo mundo reconhece. Do Beethoven, né, que estava surdo e fez obras magistrais. Né? Do Hitler. E tantos outros. Né? Desses, alguns são pedidos objetivos e aceitados de forma universal. O Gold lá. Está sem áudio. Será que apagou? Sem áudio? E agora? Tem que gritar? Está ouvindo agora? É na conexão. Essas coisinhas, né? Bom, de alguns tem medida objetiva, né? Eu falei do Bolt, da corrida, daquele nadador fantástico, né? Tantos outros. Será que esse reconhecimento agrega valor espiritual, que é o tema nosso? Vamos ver alguns casos. Né? O cara pode ser reconhecido pelo corpo biológico. O cara é não, né? Vai baixinho, vai dar recado. A gente sempre é um grande, né? Eu sou mais abaixo da minha família. As minhas irmãs eram mais altas, uma também mais alta, outra bem mais alta, os irmãos mais altos. Nunca me preocupei com isso. Né? E nunca fui dar recado, eu desenvolvi a habilidade de força de defesa pessoal, porque na vida eu dava um torno do sujeito, então eu mexia comigo. Quando era jovem, fazia isso. Né? Mas tem gente que sofre. O cara é um atleta olímpico, né? Todo mundo fica admirando. Né? Ou o cara é um atleta do sofá, sedentário, ele é reconhecido por isso. Né? Mas não faz diferença nenhuma para crescimento espiritual. Né? Pelo nível cultural, o cara tem título de formação, ele é o cara é doutor, ele é regional, o cara é doutor. Fica assim, às vezes, né? Babando, quando o cara, por exemplo, um engenheiro mecânico, que fez um doutorado, ele só sabe apertar parafusos. Né? Então, especializados, pedir para afrouxar, você não tem que falar com o outro. Tem outra especialidade é afrouxar. Doutorado, eu tenho na família, eu tenho doutorado, doutorado em mundo, tenho 3 irmãos, você trata. Né? São especialidades tecnológicas, científicas, qualquer técnica tecnológica é fantástico de ciências humanas, porque o cara se especializa naquilo. Mas isso não dá para ele, né, a magnitude, não dá para ele a divindade, não dá para ele né, o status de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier, assim por aí. Pelo alto índice de nível intelectual, né? Então admira aquele cara tem um QI, alto, ou tem um conceito emocional, né? Dá status espiritual. Pelo grau de integração no meio social, as lideranças comunitárias, né? Muitas vezes, algumas atitudes dessas lideranças podem dar, né? Capacidade de poder de gestão e domínio sobre a organização de pessoas, seja no campo político, seja no campo empresarial, por exemplo, né? No social também, os grupos, cara, tem um status dele, cara excelente na sua capacidade, treinador de uma seleção, você admira, assim por diante, né? Dá status espiritual, vamos pensar. Pela riqueza ou pela forma de obtenção dessa. A turma fica se admirando do trio lá, né? Que é dono do monte de empresas internacionais, na América, não sei o que mais, os americanos e tal, fica se admirando, né? Pela forma de se ver, que maravilha, está cheio de vídeos, né? Youtubers, assim, gente que produz material e poder ficar falando disso, como se fosse um objetivo, incentivando os jovens a esse caminho, a busca da riqueza a qualquer custo, rapidamente. A dimensão moral, que são vistas pelas ações do bem, aqueles indivíduos de grande dimensão moral, Madre Teresa de Calcutá, né? E tantos outros, né? Ana Lúcia, Chico Xavier e outros, o Francisco de Assis, que é uma criatura espetacular, né? Pela vida dedicada ao próximo e ao bem. Tem gente que chega a aparecer, se destaca, que não admira, e às vezes não copia.
pensava, né? O cara está ali, um exemplo, e a gente não. E muitos outros destaques que geram prêmios, diplomas e menções. Isso é fácil de reconhecer. A questão é, desses exemplos, quais desses poderiam ter mérito, que dão mérito à sociedade, e também mérito para reconhecimento espiritual? Veja que são poucos. Mas são escolhas, mas não, o atleta agora normal vai atacar, né? Nas dificuldades do bravo espiritual, não. Porque ele pode ser um atleta e ser um sujeito do bem. Agora é difícil dizer ser um sujeito do bem, né, que vai arcar sofrimento espiritual significativo por passar para o lado do plano espiritual. Por que nós trouxemos esse termo para abordar uma palestra numa casa espírita? Né? Porque é relevante. Onde se supõe que os frequentadores, quer dizer, todos que estão aqui, são espíritas, ou pelo menos simpáticos ao espiritismo. Na obra Espiritismo, na sua expressão simples, que é uma obra de Kardec traduzida bem recentemente pela Federação Espírita Brasileira, tem o seguinte colocação que coloca como destaque: o fim essencial do Espiritismo é tornar melhores os homens. Nele não se procura senão o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensino dado pelos espíritos. De nada adianta acreditar se a crença não levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não tornar melhor para o seu próximo. Imagine que no espiritismo tivesse um curso universitário de formação espírita, e que até tivesse grau de pós-graduação, de seleção, mestrado e doutorado, né? E o cara fosse o reconhecimento como filósofo doctor, né? Um doutor de grau universitário. Mas se nada fizesse, seria como se no rajado, como falava Paulo, se você pode fazer tudo, mas se não tiver caridade, nada sua. Então vejam que não adianta ter grande conhecimento se não aplicar. Talvez menos conhecimento, mas ter muito mais aplicação, muito mais dedicação a cumprir a vontade de Deus, que nós vamos conversar. Por isso, estudar a doutrina da teórica e não aplicar, será que contribuirá para a nossa função? Já lembra-se, aqui muito se dá, né? Muito vai se pedir. Quem muito recebe, muito se cobra. Nós estamos recebendo a luz do conhecimento, além do que Jesus nos deu. Um entendimento superior dado do Evangelho com a revelação do mundo espiritual. Então, a gente está recebendo uma dose muito maior, a nossa responsabilidade tem que ser correspondente a isso. Eu já vi falar, às vezes eu brinquei com alguém aí, e ele disse: não, você não está acontecendo, você é um grande estudioso da doutrina espírita. Falar assim, né? Mas, conheço já, faz anos que eu mexo com isso, né? Mas não tem nada a ver. O fato de eu saber, de conhecer mais que a média, talvez, né? Não mais do que muita gente, não dá nenhuma proteção para mim. A proteção espiritual tem função do que tem dentro da mente e das vibrações das ações que faço. Estudar não dá proteção, né? Se você não aplicar. Pelo contrário, quem mais sabe, maior responsabilidade. Tem um ditado que o inferno está cheio de religiosos supostos novos de dentro, né? Então não nos limitamos. Essa é uma frase que eu acho importante a gente não esquecer. Vivemos muitas vezes como atores e não representamos a nós mesmos na pura essência. A gente faz parecer que tem uma capa, mas quando desistir dessa capa da espiritualidade, a gente vai ser real. Né? Nós sabemos que na doutrina espírita, Jesus coloca algumas questões que falam do reino de Deus. Ele diz assim, que o reino de Deus precisa ser qualificado. Né? A doutrina não, ela adianta, ela coloca um adicional, né, nessa informação
para você chegar ao reino de Deus, tem que ter qualificação. Jesus coloca, Mateus registra lá. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade de qualquer pai, como nós aqui temos pais e mães, né? Que o filho cresça, evolua, bem, com saúde, sucesso, beleza, boas. Ou não é? Ou algum pai ou mãe aqui quer que o filho não cresça, quer dizer, não se desenvolva, entre na marginalidade, vá para o perigo. Acho que não. Pode ter nesse ambiente, jamais acreditaria nisso. Mas em outros lugares que a gente pode conversar, pode ser que seja a orientação em função da cultura, de mudar do lugar que a coisa está acontecendo. Então a vontade do Pai Celestial está na dimensão transcendente, quer que o filho venha participar do seu reino. O que é ser transcendente? É sair do campo da matéria. Essa é a transcendência. Né? O Evangelho também nos ajuda a entender, né, a necessidade de vivenciar um mandamento maior. Porque numa conversa com aqueles estudiosos, né, da lei, Jesus lá sentado no templo, pergunta qual é o mandamento maior da lei? Você já sabe. Ou já existia esse mandamento. Né? Que ama a Deus sobre todas as coisas, que se acima de tudo, e com uma dependência, o colorado dessa colocação está amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo como a si mesmo. Então, essa vivência, né, se você conseguir viver exatamente o mandamento maior da lei, não precisa de mais nada. Pense bem, amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? Respeitar a natureza, respeitar a criação de Deus e nós, que somos a sua criação, respeitar a nossa vida, a nossa saúde, as nossas relações, amar o próximo como a nós mesmos, amar os inimigos. Ora, quem vive isso não precisa de mais nada, já está vivendo o que Jesus ensinou. Esse cara vai direto, né, os anjos, ganhar asas e vai ficar voando. Não, você até imagina, né, que não é. Né? Então, o vivenciar esse ensinamento é descobrir, né, encontrar finalmente acesso ao reino de Deus. Mas, os que têm dificuldade, Jesus facilita com a seguinte lição: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só através de mim se chega ao Pai. O que significa isso? A gente não entende, né? Na interpretação profunda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, vamos olhar para ele, então, ser o caminho, o que ele faz, o que ele recomenda, como ele vive, como ele viveu, né, naturalmente. E vamos seguir. Vamos copiá-lo com as nossas limitações, fazer um esforço gigante. Então, esforçar-se para seguir as lições de Jesus vai facilitar a nossa chamada acesso ao que ele diz o reino de Deus. Como será esse reino? Que para alcançar não é necessário ter riqueza, comprar passe como era, entrar pela força física, aprender títulos, apresentar títulos de nobreza, de formação acadêmica, dar carteiraço, né? Sabe o que eu sou? Assim por diante, mostrar carteira, ser um influencer nas redes sociais, ou ter um podcast com milhões de seguidores, assim por diante. Nada disso dá acesso ao reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um lugar físico, é um espaço vibracional elevado. Você pode ver o reino de Deus aqui, elevando a sua vibração. Né? A nossa vibração, de um modo geral, do povo geral, diríamos ser na terceira dimensão. Não na dimensão do espaço físico, né? Vibratória, terceira dimensão, coerente com o espaço físico de altura e largura, pronto, que nós vivemos aqui. Né? Mas nós podemos ter gente vivendo na quarta dimensão, uma vibração mais elevada, não indo de uma dimensão no mundo de 4 dimensões, ou na quinta, dependendo da sua elevação.
relacionamento com o mundo espiritual. Ou seja, é um lugar de paz e harmonia, na qual se entra por estar em vibração espiritual elevada. Então, eu disse a vocês hoje, de manhã, prestem atenção nesse ambiente espiritual. Agora eu vou dar uns segundinhos para vocês fecharem os olhos e sentirem o ambiente. Muito bem, gente. Se vocês conseguirem perceber essa influência positiva, é que vocês estão em esforço de melhoria de vibração espiritual. Então, o reino de Deus, você pode vivenciar na condição encarnada, sim, basta manter-se em nível de vibração elevada. Como? Vivenciando o Evangelho. Isso é um status já de nível espiritual mais elevado. Você está agregando valor, né? Melhorando a frequência, digamos assim, para alcançar essa estágio. Então, no mundo de expiação e provas que nós vivemos, tem gente que diz que é impossível. Que tem mais sofrimento, mais dor, né? Mais maldade, digamos assim, né? Do que ao contrário. Mas é possível, né? Mas é difícil. Deus, então, em sua soberana justiça e bondade, dá chance para que a gente tente quantas vezes necessitar, e o caminho é a reencarnação. Então a gente para e avalia a reencarnação, chega em casa, agora pega um espelho, olha para o espelho e diz: quem é esse cara que está aí? O que ele está vivendo? Né? Que é você? E aí você começa a ver algumas dificuldades no caminho e diz: opa, isso aqui só pode ser uma expiaçãozinha, uma dívida que estou pagando, porque não justifica outra forma. Né? Mas é bom lembrar que todo bom discípulo não quer repetir. Não tem aqueles estudiosos, né, que logo estudam bastante, vão avançando, se posta para o médio, fácil. E tem aqueles que veludos estudaram, querem saber, ficam no fundão da sala, né? Esse por dia dando bagunça, vão jogar tronco, isso aqui, blá blá, o tempo inteiro. No meu tempo de universidade era assim. Só que eles depois vieram chefe, presta atenção nos que estão no fundo da sala, que vão ser chefe de vocês. Porque o mundo que ia ser prova é dos oportunistas. Lá tinha gente dirigente, talvez não quisesse estudar, né? Tinha outros interesses. Os espíritos, e nós, trabalhadores da vinha do Senhor, que fomos chamados na última hora, estamos nos esforçando para não repetir e ainda saltar anos. Qual será a expectativa que o Senhor tem para conosco? Eu tenho uma lei interessante, né? Há uma lei imutável, chamada lei de causa e efeito. Se você, aqui tem um desenho de ação e reação, né? Puxa para cá e tem uma reação do lado de lá, né? A causa aqui, a reação é o efeito, né? Entende? Então, sempre existirá, eu empurro a parede me empurra de lá para cá na mesma intensidade, só que sentido diferente, né? Mas está reagindo. Se a minha força for maior, eu derrubo a parede, né? Toda ação gera uma reação na mesma intensidade. As escolhas de uma vida geram consequências da própria vida ou em vidas futuras. Consequências que são boas ou encargos expiatórios profissionais. A escolha é livre, mas há consequências. Sempre. Então, você, dependendo da tua caminhada, da escolha que você faz, você pode ter benefícios já. Alguns benefícios são do campo da realização pessoal, da vaidade, por exemplo. Né? O sujeito que gosta de fazer caridade, e daí manda pôr na televisão e mostra para todo mundo que ele é um grande caridoso, a sociedade toda vai aplaudir, até vai receber mensagem, né? Nas redes sociais, até numa boa coluna, o cara, já recebeu. Não tem que receber nada do pai, já recebeu aqui. Alimentou o seu orgulho. Mas isso não dá a ele destaque espiritual, não dá a ele crescimento espiritual. Então, fazer caridade, uma mão, a outra não pode ver. Senão você não agrega valor àquilo que você quer conquistar, que é uma condição de vida melhor. Quem sabe não queira.
Então, a grande questão é, como foram, como estão as nossas escolhas? É óbvio, aqui tem um texto interessante, né? Que é necessário segmentar um conjunto de escolhas. Para análise, pois devemos levar em conta as condições de vida de cada um. Eu já falei no início, são milhares de combinações, né? Em cada aspecto, religião, cultura, comunidade, condição econômica, meio ambiente, forma de regime, etc. E vai embora. São variáveis, né? Alguns fatores relevantes para escolhas. Reduzido a algumas hipóteses, né, para uma sociedade predominantemente cristã, com um regime de governo algum tempo democrático, um ambiente social sem guerras e conflitos, que é o Brasil, né, entre diferentes camadas que compõem a sociedade, com muito significativo viés, tem um nível de desigualdade social, que o nosso é muito grande. Então vamos nos reduzir para a nossa sociedade brasileira. Vamos pegar o Latino, que é o Brasil também. Então hoje não tem guerra, não tem grandes conflitos raciais, não tem essas questões, então uma democracia, e assim por diante, mas não temos um desnível social gigantesco. O Brasil é muito grande, né? Muito rico e muito pobre, né? Então esse é a grande, maior diferencial. Mas é um povo cristão, de um modo geral, né? Muitos católicos, muitos evangélicos, protestantes, assim por diante, né? Muitos espíritas e outras religiões espiritualistas. Então é uma gente mais ou menos ligada ao sentimento religioso. Então eu vou colocar algumas, pode ser milhares, só para a gente conformar esses pensamentos, focar um pouco nele. Eu nasci numa família de nível cultural privilegiado, com bom nível de riqueza material, porém no ambiente materialista, sem contato com a religião. Na minha infância, será que as escolhas que fiz me ajudaram ao crescimento espiritual? Então o sujeito que nasce na família não está nem com religião, com muito conceito moral, tem muito dinheiro, então ele para pensando, não tive nenhuma formação lá. Ninguém passou nada para mim, nunca frequentei uma igreja, nunca frequentei. Será que as minhas escolhas vão mudar o crescimento espiritual agora que eu estou aqui? Vamos voltar. Eu nasci num nível cultural privilegiado, com um bom nível de riqueza material igual. Porém, eu frequentei um catecismo cristão. Né? Desde criança, estudante de comunhão, eu frequentei as escolhas que frequentava as missas, continuo frequentando, ou qualquer outro templo de natureza cristã. Será que as escolhas que fiz até então me ajudaram no crescimento espiritual? Nasci numa família de nível cultural privilegiado, com bom nível de riqueza material, porém frequentando a evangelização espírita, enquanto juvenil, palestras e trabalhos na casa espírita de todo sempre. Será que as escolhas que fiz me ajudaram ao crescimento espiritual? Esse é o caso de muitos de nós aqui. Nasci numa família com pouca cultura, em grandes condições de pobreza, cuja luta diária era a conquista do alimento de cada dia. Passei dias e noites com fome e frio, frequentava as igrejas para receber o pão generoso que alimentava a mim e a família, mas pouco me dediquei a entender o Evangelho de Jesus, mas não perdi a fé. Será que as minhas escolhas me ajudaram ao crescimento espiritual? Eu escrevi esse texto, naturalmente, quando eu estava lendo lá, revendo o computador, eu me engasguei. Eu nasci numa família com pouca cultura, em condições de grande pobreza, cuja luta diária era a conquista do alimento de cada dia. Passei dias e noites com fome e frio, etc. Desde pequeno fui abandonado nas ruas e, para buscar melhor condição de sobrevivência, entrei para o mundo do crime, com roubos, tráfico de drogas, etc. Será que as minhas escolhas me ajudaram a crescer espiritual? Isso é uma grande realidade. Por isso que não podemos fazer crítica à escolha de alguém se você não conhece a história dessa. Por isso que não adianta você ir dando paulada, cacetada no indivíduo se você não conhece a história do indivíduo. Né? Claro que ele tem que responder à justiça humana pelas atitudes que faz na sociedade, que prejudicam, né, a sociedade. Mas a gente tem que avaliar, repensar bem as nossas atitudes em função do conhecimento que já temos. Esses aqui são pequenos exemplos, né, que a gente colocou. Só para a gente ilustrar que é muito diferente. Eu nasci numa família de espíritas. Meus avós, tanto paterno
materno. Quando eu nasci, frequentava o centro espírita, e meu avô paterno era o mais estudioso de todos, né? Estudava e dirigia trabalho numa casa de minha avó médica, e eu assistia trabalho sentado na cadeirinha, sentado nas pernas deles, né? Frequentei centro, frequentei educação infantil, Ponta Grossa, depois um pouco no meu auditório, morei lá, depois vim para cá, entrei na cidade espírita. Então, caramba, eu tive um privilégio fantástico. Então, a minha escolha de uma determinada atitude é diferente da escolha de outro que não teve nada disso, que acabou de entrar agora, que acabou de ter uma luz ou que nem teve ainda. A responsabilidade da minha atitude é muito maior, se for do mal, do que desse indivíduo. Então, a gente tem que fazer essa caracterização de escolhas, né, para valer a nossa, levando em conta esse conjunto do que você recebeu e do que você está fazendo. Então, as alternativas são muitas, mas ficamos com essas mais simples. Outro fator relevante é que algumas escolhas levam muitas vezes o indivíduo ao vício, que cria grau de dificuldade adicional muito maior para as nossas mudanças na direção que possibilita o crescimento. Muita gente entrou no vício induzida, e às vezes ainda criança, inocente. Ora, ele está, e o vício, quem conhece isso, tem problemas de família, ou conhece, e é terapeuta, se tem essa formação, sabe disso. Entrou no vício, é difícil de sair. Então esse cara tem que levar a borrachada nossa, borrachada mental, né? Dardos psíquicos, marginal, isso aqui. Não tem que receber a nossa atenção, a nossa vibração positiva para ajudá-lo, ele porque às vezes está se esforçando para sair do buraco e todo mundo pisa em cima na cabeça dele. Eu moro no Tarumã ali, né, do lado da BB, eu estava aqui, na região de Bolsas, eu tenho essa região que fica muita gente jogada no vício, na esquina da Elise, né, em cima das torres, aqui para baixo, os caras lendo, catando coisa no chão, você tem sobra de pedra, e assim por diante, fissurado naquilo. Então a gente tinha que pensar na solução dos problemas. Nós temos um grupo aqui fantástico, do resultado, que ajuda as pessoas a lidar com as perdas, né? Mas tinha que pensar também como é que lida com isso, como é que a gente aprende a lidar com isso e evita desviar, evita fechar a janela, evita tudo. Faz de conta que ele não viu, não atende a campanha. Como é que a gente faz isso? Para que todo mundo melhore e para que a gente possa ter esse puxa na minha atitude, está fazendo eu avançar espiritual. Então, a vontade de quem entra nisso, muitas vezes, sente a dificuldade imensa de sair. Seja de qualquer natureza, ter vício do jogo, ter vício do álcool, ter vício das drogas químicas, ter vício da bulimia, e assim por diante. Né? Então, está cheio disso. Né? Que a gente tem que ajudar. O vício do cara, pôr na bola, trabalha com o novo, o vício do cara que não para de fazer exercício, que não consegue parar, ele troço todo, e quer parar, ele tem um controle. Como é que trabalha, como é que a gente pode ajudar, e como é que a gente pode evitar de cair no nosso lado dessa natureza. Bom, vamos ver algumas hipóteses agora. Assim como eu resumi aqueles casos, para que a gente entenda um pouco, eu coloquei algumas hipóteses de escolhas que alguém pode ter feito, inclusive nós. Né? Caso A, um herdeiro engendra ações para que os outros herdeiros de um indivíduo com a herança total passada. É verdade isso ou não? Existe isso? Existe já mesmo. Com certeza, o ordem do herdeiro estará assessorado por maus espíritos. Óbvio, que vão alimentar ele. Né? Ficará em débito material e espiritual com os demais herdeiros e com os assessores espirituais que o ajudaram na conquista. Quando ele desembarcar do trem do lado de lá, né? Não vai ser um lugar legal, a turma vai estar cobrando, esperando, pô, te ajudamos, agora você vai para cá. Prisioneiro do nosso trabalho. Pode passar ileso da justiça humana que não perceba, dependendo da forma engenhosa que tem usado, mas com certeza não passará impune na dimensão espiritual. Expiações, obsessão e obsessões estão ali, né? Ali é plural, para demonstrar essa realidade. Então, vejo que não dá para esconder.
Mesmo que esses, ou seja, da classe que a traça, os gotos que a traça e a ferrugem, corroem o artigo do herdeiro e passar para outras para trás, gera consequências espirituais. Mesmo que você não seja um bem material, mas a atitude que você toma vai gerar. Toda causa tem efeito. Caso B, o indivíduo destrói seu maior patrimônio físico para a manifestação cartória com o corpo. Chegou à vida terrena muito saudável, teve todo cuidado e carinho maternal e familiar. Cresceu com saúde, porém, crescido fez escolhas e adquiriu condicionamentos que o levaram aos vícios e abusos de toda a ordem, como comprometimento da saúde física e mental, prazeres do mundo da matéria e ou ser reconhecido por um grupo por esses abusos era uma prioridade. Uma vez no vício, as escolhas acabam com o viés alimentado pelo próprio vício, né? Então a gente já sabe. Então eu peguei aqui o pessoal, eu peguei aquele cara que foi crescido na favela, sofrido e tal, com aquela escola, com aquela cultura, eu peguei um indivíduo como nós, que teve bem cuidado, uma vez escolhemos ir para lá. Uma vez se você escolheu, chega no momento que você não consegue sair. Mas você teve um tempo. Aí você precisa de ajuda para sair. Então vejam, se nós continuarmos assistindo, teremos o sentido de quarta-vida. O sentido lento, que é visto acentuado, que podia ter 70, 80 anos, né? Chegar até o topo, por exemplo, e vai chegar aos 40, 50 já partiu, ou antes. É tudo detonado, fica estourado, assim por diante, saúde produtiva. Tem uma responsabilidade sobre isso. Essas foram escolhas feitas, algumas induzidas, outras que talvez gerem menos responsabilidade e outras tomadas por livre decisão. O indivíduo C leva uma vida sadia, plena de boas obras em benefício do próximo, seja de auxílio material, psicológico, emocional e espiritual. Então aqui é o nosso caso, todo mundo aqui assim, né? Tudo feliz, todo mundo, não é verdade? Tem comportamento máximo, né, que minimiza o egoísmo. Não dá para dizer que a gente não tem egoísmo, né? Que não tem orgulho no mundo de expiação própria. Mas ele tem comportamento que minimiza isso, né? Ele se esforça, enfatiza o cuidado. Não é santo, mas é um de nós que está querendo se qualificar. Então temos destaque: o Chico, a Dulce, a Teresa, que eu falei algumas vezes. Consequências são da crescimento de valor. Isso dá para a gente diferenciar nitidamente, que dá elevação, dá degrau da sua dimensão espiritual, né? Então esse indivíduo, quando partir para vilar, provavelmente não tem grande necessidade de espiar. Talvez tenha provas para todo, nós precisamos de provas para galgar de grau superior, né? Se eu digo assim que eu sou paciente, como é que eu posso provar que sou paciente? Quer dizer, eu não vou provar porque eu não sou, mas se dissesse que eu sou paciente, como é que eu tenho que provar que eu sou paciente? Vamos me colocar em condição terrível que eu tenho que necessitar paciência, não é? Se eu digo que eu sei que 1 mais 1 é 2, né? Que aprendi isso lá em aritmética, como é que eles vão saber? Vão exigir fazer exercício que apareça no que 1 mais 1 é 2 vai fazer e que dê o resultado correto para me provar. Então, às vezes eu preciso provar, mas não preciso de pagar débito, expiação, né? Vou voltar lá e soar de novo a repetição. Então, essas criaturas que estão se esforçando pelo bem, estão carregando a dimensão espiritual. E para mim, depois que ler, sabe que eu leio, né? A mente de todo mundo, né? Leio tudo. Aqui todo mundo está nessa vibração boa, tá? Caso D. O indivíduo é dedicado extremo à sua igreja, centro espírita, organização social e ajuda ao próximo. Devoção causa que parece ser a razão da sua existência, deixa muito a desejar no comprometimento familiar. Como progenitor, mal se relaciona com os filhos, não os vê crescer, mal sabe de seus interesses, porque está com o tempo integral dedicado à causa. Quando chega em casa, está cansado, não tem vontade e interesse de compartilhar seu tempo com a família, prefere relaxar no seu canto, na sua cadeira, né? Do papai, como diz o meu filho, se chegava cansado, ele joga na cadeira. Eu sempre sabia. Fui vendo sempre,
quase todo dia. Viajar com a criança e espírito, direto, fiz parte, por exemplo, desde jovem, conselheiro, diretor lá naquele centro, aos 26 anos, eu era presidente do centro. Então, são coisas assim, né, que me envolveram muito. Esse caso encaixa muito. Não larguei, não abandonei os filhos, mas podia ter dado mais atenção lá. Acredita ser missionário, não é o meu caso. E que a família tem que entender e aceitar e que será recompensado por Deus devido à sua dedicação ao próximo. Tem muita gente que faz isso. E a gente sabe que algumas vezes não é porque acredita, é porque é fogo. Que o problema lá está ardendo e não quer saber. Então a gente tem que pensar nisso. Muitos desses dedicam muitas horas ao tempo como uma espécie de fuga dos problemas domésticos com os quais não querem lidar. Todos sabemos que ninguém reencarna no mesmo núcleo, ao acaso, ao compromisso reencarnatório acertado antes da vida. A família e o lar são o primeiro e mais importante meio de crescimento espiritual. As diferentes criaturas no atrito constante entre os diferentes caracteres e personalidades ajeitam-se e conseguem o tempo a redução de pendências expiatórias e a criação de amores para todos sempre. Então a família é o primeiro estágio. Ali você tem que tentar resolver, e às vezes não consegue, e pula fora. E tem coisas graves, né? Mortes entre irmãos, entre pais e filhos, e por diante, bastante. Tem casos que, semelhante ao temor, mas voltado à imersão integral na atividade profissional. Então aí tem outro caminho nesse sentido. Refuta cobranças familiares porque é do seu trabalho que sai os recursos para os gastos familiares. Diz que trabalha feito louco para o bem-estar da família, às vezes é omissão. Para compensar a ausência, sempre presenteia todos com livros, cursos, bens materiais, viagens e luxos, e raramente compartilha de um tempo para usufruir com a família, inclusive, às vezes, desses bens. A grande decepção tem uma vertente já na própria vida presente pelas respostas dos entes devido à ausência acentuada, independente de qualquer justificativa que se dê. Alguns, fora dos cuidados, vão para a marginalidade. Muitas vezes, o ente magoado pela ausência do genitor em fase importante da vida diz que prefere estar vivendo em condição precária, mas com a presença do genitor tudo em luxo e riqueza sob cuidados estranhos. Isso é muito comum, né? É muito comum. Eu também sou cobrado por isso. Eu trabalhava bastante, minha mulher trabalhava bastante, empregada, que tem até hoje, faz 35 anos está conosco. Entende? Então, alguns jogam essa responsabilidade, né? Você deixou tudo por conta, eu estava aqui. Nossa, daí, a promoção do curso disso, custa aquilo, tem informação boa, colégio bom. Tu fica aquela grande interrogação. Qual é o ponto de equilíbrio? De todos os filhos que eu tenho, 4, só um que critica mais que algum. Varão fica mais novo. Você não estava lá para jogar bola comigo? Eu digo assim para ele: ah, mas meu pai nunca foi jogar bola comigo. Nem de brilho, de tua idade, eu tinha. Meu cunhado nunca levou no campo, levava o avô dele. Nem o teu avô. Minha mulher também não levava no campo. Nunca levou ninguém. Então a gente fica tentando achar uma justificativa, porque foi da nossa cultura, mas é aquilo que nós comentamos. Dependendo do ambiente que você é criado, você faz o que acha que está certo. Você está fazendo aquilo que você aprendeu com os pais e avós do que é certo. Né? A única coisa que eu consegui passar para ele: beija a mão aqui na mão, pensa, pai, pensa a mão que eu tinha que fazer os nossos pais. Né? Isso não passou nessa cultura. E chamar de senhor e senhora, e não permitir que chame de você. Isso também não existe mais, né? De uma forma assim fixa. Então, reflexões. Tendo em conta que até aqui está colocado, surgem questões a todos nós sobre as escolhas que fizemos e que ainda não teremos que fazer. Então vamos ver que justificativa te dá. Pensamentos egoístas de que a vida é curta e que precisamos aproveitá-la bem. Que cada um está no lugar certo. Se alguém sofre, é de seu plano de vida. E não temos nada com isso. Alguns dizem: não podemos interferir na expressão do outro. Como é que eu vou tirar ele? Se eu tirar, ele não paga a dívida, deixa ele que sofra. Então vejam bem: o cavalo passa encilhado para você montar, chamado cavalo da caridade, da oportunidade, da caridade, do bem, do teu crescimento espiritual que se pula fora.
Você não vai interferir, não é abordado para você interferir na vida dele, é problema de você interferir na sua mudança, na sua escolha. Vá lá e faça. Porque estão mostrando o caminho para você, e você foge. Surgem justificativas para as escolhas, dizem, a vida futura e o céu, mesmo entre espíritos, a justificadora. Né? Afinal, quem garante que ela continue? Que eu continue. E quem garante que haverá novas vidas? Tem gente que na hora coloca assim para poder continuar a sua forma de viver. Né? Chico e outros são missionários. Aceitaram esse papel porque não é por isso. E alguns dizem, não, tem reencarnação e na próxima talvez eu faça direito. E na próxima eu faça direito. Então, a gente sempre vai encontrar uma explicação, uma justificativa, que às vezes algumas não têm explicação. É muito simples de entender. De que os bens materiais que foram conquistados com o soro, embora você saiba que muitas vezes o soro não foi seu, foi do outro que trabalhou, conquistou a riqueza, né? Usando o tal da menos-valia. Ele trabalhou dobrado, ele continuou ganhando, você lucrou dobrado, não passou nada para ele, não compartilhou com ele esse esforço adicional dele. Você ficou mais rico, ele continuou na mesma. Né? Então, coisas dessa natureza. Ou do suor de passado, meu pai, meu avô suaram, porque essa herança. Né? E daí diz a meritocracia, o cara nasceu na meritocracia com 5 milhões na conta, né? Para começar um negócio novo, e o outro não tem nada. Que meritocracia é essa? Né? Então, são coisas que nós temos que pensar. Né? Sobre a espiritualidade, sobre a meritocracia reencarnatória. Né? Você está aqui para provar. E diz, o passado não existe, o futuro não chegou, vamos aproveitar o presente. A gente tem que lembrar que o presente gera consequências. O futuro vai ser resultado do presente. Ou seja, muitas justificativas são das nossas escolhas que fizemos pela porta larga. Poucas pela porta estreita. Né? Jesus nos alertou da prova da riqueza. Né? Não falou assim, que é difícil vencer, que é mais fácil o rico passar pelo buraco da agulha, o cabelo passar pelo buraco da agulha, do que o rico entrar no reino do céu. Troquei aqui. O rico passar pelo buraco da agulha, o cabelo entrar no reino do céu. Troquei as bolas, né? Quer dizer, é mais fácil passar o cabelo, que alguns trazidos como corda, não importa, uma corda grossa passar pelo buraco da agulha, do que o rico entrar no reino do céu. É condenado a riqueza? Jamais. Dá a impressão de que aquele que tem posses materiais ou reservados não merece alcançar a ordem de Deus. Isso é um grande engano. Né? Qual a implicação para aquele que tem bens terrenos com a felicidade futura na condição de espírito? Qual a condição daquele que herdou ou conquistou facilmente, tem uma vida futura na condição de espírito, e como conquistar esse reino? Tudo o que temos de riqueza material não nos pertence, mas estão em nossas posses temporais por alguma razão. Em princípio, não levamos nada. Alguém vai levar consigo aquele relógio que ele adorava, aquele todo. Pode ir até para o caixão do seu corpo, mas não vai com o espírito. Né? Então, nada leva. O que a gente leva? Os patrimônio espiritual conquistado degrau a degrau, esse status espiritual, esse crescimento. Isso que a gente leva. Os valores morais, né? Então, nós estamos aqui fazendo o quê? Somos administradores dos bens divinos, que é tudo da criação. O que nos cabe? Cuidar bem dele, fazer ele render, bom uso. O que a gente faz muitas vezes? Se ocupa em aumentar a pilha das moedas, do que fazer ela render bons frutos e benefícios todos. Se a gente consegue fazer isso, daria consequência a quem faz. Tem grandes empreendedores, industriais que geram empregos, que dão bons salários, que progridem, que produzem. Esses caras são abençoados. Né? Porque estão gerando bem aquilo que foi à sua disposição. Estão propiciando que muitos de nós se alimentem, cuidam da família, eles estão lá colocando, né, a sua vida, a sua dedicação, o seu empenho, fazendo bom uso.
Claro que não dá para dizer que você não entra no reino do Senhor se a vibração deles for positiva. Parece que há elementos suficientes para a grande questão final, que cada um faz a si mesmo. O que escolhemos adicionou valor à nossa estatura espiritual? Melhorou o nosso bem-estar espiritual em relação com as pessoas? Em vez disso, gerou mais compromissos profissionais ou expiatórios? O que vocês acham? E ainda, mantivemos o ganho reencarnatório zerado, ou seja, patinamos, retardando o nosso progresso em direção a esse título chamado Reino de Deus? Muitas vezes escolhemos a porta alegre e dá acesso à suposta felicidade terrena material, que aparece, por exemplo, dentro do valor. É importante levar em conta que as escolhas não se resumem nunca a duas variáveis. A única variável que tem sentido diferente, material, a riqueza e pobreza. Escolhas de comportamento, das relações familiares e sociais e tantas outras podem agregar muito mais valor à estatura do espírito. Uma escolha recomendada por Jesus, que eu acho fundamental, é a reconciliação com os adversários, uma decisão muito importante. A busca da reconciliação no âmbito familiar é extraordinária. Nós vivemos aí 2, 3 anos aqui de pandemia e ainda numa dualidade ideológica. Muitas vezes as pessoas escolhem um lado sem saber bem porquê. Mas, de qualquer forma, escolheram e começam a se degladiar com os outros, se xingar, postar, agredir, colocar ofensas, falar mal dos caras que estão lá no poder. Isso não é comportamento espírita, mas está cheio de espírita fazendo isso. Inclusive, palestrante importante tomando posição que eu acho errada. Eu não devia tomar escolha errada porque não conhece Jesus. Não é o que Jesus é. Então, criamos adversários. O que diz a parábola? Inclusive, o adversário antes que ele fale com o ministro da Justiça, nas palavras dele, que vá ao juiz e você seja condenado em prisão e só saia de lá até pago o sentido de suas dívidas. Então faça antes, reconheça sua dívida, faça a atitude, esforce-se. O perdão das ofensas, pleno é maravilhoso. São escolhas que nos exigem esforço e humildade, que exaltam e trazem indescritível paz e bem-estar. Agrega tremendo valor à questão espiritual. A gente está magoado, vamos supor que eu estou magoado com ela. Aí eu consigo olhar para ela. Ela, vamos supor que ela tenha feito uma falta, que eu jamais não faria. Daí ela também se sente mal, porque eu não olho mais para ela. Puxa, mas como é que eu vou fazer? Tem duas atitudes. A atitude dela, que pode ter gerado, que gerou de chegar e dizer, você perdoe, desculpa, foi um momento assim, blá blá, e eu aceitar. Mas eu não aceito. Mas ela se aliviou. Porque ela fez a parte dela. Ela ficou feliz, puxa, consegui, sair. O problema é dele. Ele não entendeu, não aceitou. Agora tem outra atitude, eu não fico magoado. Para que ficar magoado? Não me atingiu. Quando é que isso vai acontecer? Quando tivermos status espiritual com uma conversão maior. Então as ofensas não me ofendem. As supostas ofensas não me magoam. Eu faço isso. Quem consegue isso? Fica numa dimensão além da terceira. Nos níveis superior. Nada. Faça tudo pela expressão. Eu vou entender. Vou procurar entender por que foi a atitude. Então nós temos que reconciliar com os adversários. É um momento muito propício para melhorar o nosso status vibracional do planeta, da sociedade que vivemos. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Recomeçar. Sempre tento recomeçar com escolhas importantes. Muito obrigado pela paciência dessa manhã de domingo que estiveram. E até a próxima.